Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Embaixadores. É bom tê-los aqui para nós estudarmos mais uma vez juntos a Palavra de Deus. Seguimos a nossa série no estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse e hoje nós vamos estudar sobre a igreja de Tiatira. Você vai perceber aqui na sua Bíblia, no final do capítulo 2, que ela é a descrição mais longa sobre uma igreja do Apocalipse. Então, para o nosso vídeo não ficar muito longo, você pode dar um pause agora aqui no vídeo, você faz a leitura da carta, Apocalipse 2, do verso 18 até o 29, e depois você dá seguimento aqui para a gente fazer a explicação do vídeo, tá bom? Pode pausar o vídeo aí e fazer a leitura. Muito bem, após feita a leitura, vamos dar seguimento aqui e eu vou compartilhar a minha tela com vocês para nós fazermos a explicação, a explanação sobre esta carta, sobre essa igreja, que nos faz avançar um pouco mais na história. Falamos sobre o período anterior, a igreja de Pérgamo, em que a igreja ela deixou de ser perseguida e agora passou a ter o apoio do poder do Estado. O imperador se converteu e daí para frente continuou assim, a igreja próxima do Estado. Foi o período que culminou nesse agora que nós vamos entrar de Tiatira. Foi o período em que o bispo, os líderes da igreja começaram a ganhar proeminência até que aconteceu o surgimento do papado. Então vamos lá, o que significa aqui a palavra Tiatira? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui e vamos lá a explicação. Olha só, a palavra Tiatira ela significa perfume suave de trabalho. Olha que nome interessante, né? Perfume suave de trabalho. Então, ó, muitas verdades elas foram obscurecidas e aconteceu nesse período intensa perseguição aos filhos de Deus. E isso foi promovido pela igreja. Agora era a igreja estatal. Então quem quis permanecer fiel à palavra de Deus, não aceitou aquela mistura com o paganismo, acabou sendo perseguido e exigiu isso um grande esforço da parte dos filhos de Deus. Por isso o nome de Tiatira é relevante para esse momento. Então o período de Tiatira vai do início da supremacia papal e vai até os momentos próximos à sua queda. Então tá aqui a data para vocês acompanharem. Talvez uma parte fique encoberta aí, mas o período de Tiatira nós compreendemos que ele se estende de 538 depois de Cristo até 1517. A data de 538 marca para nós exatamente o início da supremacia papal. Fazendo um link aqui com o estudo de Daniel, o chifre pequeno que aparece lá, que representa o mesmo poder, ele alcança a sua supremacia quando cai a última das 3 tribos, o último dos 3 chifres lá da 4ª besta de Daniel 7. Se você ainda não estudou isso, eu vou colocar um cardzinho aqui em cima para você ir lá nesse estudo e você poder acompanhar, tá bom? Então depois que cai essa última tribo, a igreja ela deixa de ter inimigos, digamos assim, agora muitos a apoiavam, o poder civil todo lhe dava apoio, e aí começa o período de supremacia e perseguição aos filhos de Deus. Então vamos lá, como foi que Jesus se apresentou aqui nesse período? Como você já fez a leitura aí, você deve ter percebido, no verso 18, Jesus se apresenta como aquele que tem olhos como chama de fogo e pés semelhantes a bronze polido. Isso aqui é muito interessante, né? O fogo, dentro da Bíblia, ele é usado para representar justamente isso, a purificação. No final da história, Jesus vai derramar fogo e enxofre sobre a terra. Então, purificação. E os pés como bronze polido é algo que saiu da fornalha, ou seja, ali qualquer impureza que ele tinha também foi retirada. Então, Cristo aqui ele se apresenta como 2 referências à purificação. E aqui temos 2 significados que podem ser aplicados a essa imagem de Cristo. Primeiro, é que aquele que passa pela prova, a perseguição desse período aqui, ele seria purificado. A nossa fé sempre é purificada quando passamos por provas, precisamos lembrar disso. E também ela é como se fosse um protesto da parte de Cristo, porque foi um período de grande erro sendo pregado pela igreja, superstições dentro do cristianismo. Então Cristo aqui como se ele estivesse fazendo despertar a nossa mente para a questão da pureza da verdade, algo que não estava acontecendo nesse período. E aí Jesus ele faz um elogio à sua igreja, verso 19.
Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Então a gente percebe que nesse período aqui de crise, Jesus ele faz muitos elogios para o seu povo. Você precisa entender que ele trata o seu povo aqui como um todo, o cristianismo como um todo, tá bom? A parte do cristianismo que estava perseguindo os cristãos e aqueles que permaneciam fiéis, todos eram povo de Deus. Ele ainda não havia abrido mão totalmente desses que estavam no caminho errado. Então ele elogia aqui, e certamente esse elogio é aqueles que permanecem fiéis à verdade. Então, nesse período que a perseguição se intensificou, como eu disse, a fé do povo de Deus, o zelo deles, o serviço deles se aumentou, né? A sua fidelidade a Deus, e por isso Deus ele faz muitos elogios com o seu povo, né? Elogios para o seu povo, na verdade. E aí, qual foi a reprovação que Jesus fez à sua igreja nesse período? Foi justamente no verso 20, quando ele fala que dentro do povo de Deus agora tinha uma mulher. E essa mulher, ele a chamou de Jezabel e diz que ela se declara profetisa. Então, se Deus fala isso, a gente já sabe que ela não é. Ela é uma falsa profetisa, ok? Quando a gente vai lá no Antigo Testamento, e eu vou ler essas passagens com vocês, a gente tem um pouco da ideia de quem foi Jezabel. Não sei se você conhece esse personagem, ela foi esposa de um rei de Israel, mas ela não era do povo de Deus. E olha só alguns exemplos aqui de coisas que Jezabel fez. 1 Reis 18, verso 13. Acaso não disseram a meu senhor o que fiz, quando Jezabel, olha o que ela fez, matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, e aí continua a história. Então Jezabel foi uma mulher que perseguiu os filhos de Deus. Veja só a outra passagem aqui de 1 Reis 21, verso 25 e 26. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava a fazer o que era mal, olha só, que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Então você percebe aqui que Jezabel, ela foi alguém, né, aqui o personagem literal, que desencaminhou os filhos de Deus, perseguiu os filhos de Deus, levou os filhos de Deus a cometer idolatria. Agora Deus ele traz a figura desse personagem literal e fala que isso está acontecendo aqui nesse período. Só que quando entramos em um livro profético, simbólico, a gente sabe que mulher dentro da profecia simboliza povos, aliás, simboliza igreja. Mulher significa igreja. Efésios 5, 23. Tá bom? Você pode conferir lá. Então, uma mulher lá do passado, literal, que desencaminhou o povo de Deus, aqui dentro da profecia significa uma igreja que desencaminhou o povo de Deus. Olha só o que fala aqui, ó. Jezabel, aqui na profecia, ela promove a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. E nós já falamos sobre isso em cartas anteriores, significando prostituição e idolatria. Então é uma igreja que se declara de Deus, porque ela se autonomeia profeta, um porta-voz de Deus, é isso que significa a palavra profeta, mas ela desencaminha o povo de Deus por causa da doutrina que ela promove. Então você percebe aqui o que Deus está descrevendo nesse símbolo. Há uma igreja nesse período aqui, dentro do cristianismo como um todo, que está desencaminhando o povo de Deus. E é uma religião que se iniciou no período anterior de Pérgamo, misturando paganismo com cristianismo. Então, justamente foi o que culminou no desenvolvimento do papado aqui na igreja de Tiatira. E aqui eu coloquei algumas informações para vocês. Olha, o que aconteceu nesse período? A tradição substituiu a Bíblia, e a Bíblia ficou indisponível para o povo. Sacerdotes e mediadores terrestres tiraram o foco de Cristo, que é nosso mediador diante do Pai. As obras foram colocadas como meio para a salvação, e ídolos pagãos, com imagens de apóstolos e figuras cristãs, agora foram colocadas dentro do seio da igreja. Então foram inúmeros erros que aconteceram nesse período aqui. E é interessante, no verso 21, que Jesus ele descreve que essa mulher, essa igreja, ela não quer se arrepender da sua rebelião. Ou seja, ela está ciente do que ela está fazendo, ainda que Deus fale, ela não quer mudar.
Então é uma rebelião consciente que ela está fazendo e decidida. Ela não muda a sua posição. E é interessante que lá em Apocalipse 17, quando ele descreve a grande meretriz, ou seja, uma mulher, uma igreja meretriz, prostituta, que alterou a verdade, ele fala que na fronte dela, ela tem escrito o nome Babilônia, que significa confusão. E a fronte tem a ver com o entendimento. Então ela faz essa escolha, conscientemente ela promove confusão religiosa. É a mesma descrição que está acontecendo aqui de Jezabel, ok? E aí Jesus fala aqui algo interessante, né, no verso 22. Eis que eu a prosto de cama. É como se ela ficasse doente. Então isso aqui pode ser uma referência à ferida mortal que é bem famosa lá em Apocalipse 13, que é aplicada a esse poder, né? E aí Jesus fala também os que com ela adulteram, caso eles não se arrependam das suas obras. Ou seja, Apocalipse 17, 2 fala dessa mistura da igreja com os reis da terra, com os povos da terra. Eles se prostituem com ela, né? Então aqueles que abraçam esse poder, que lhe apoiam, também são afetados nesse momento aqui, ok? Seus filhos, então, quem podem ser eles, né? Todos aqueles que aceitam suas práticas, e aí eles serão destruídos se não houver arrependimento. Então Deus, ele ainda está dando aqui um tempo de misericórdia para o seu povo. Olha só a passagem que eu mostrei para vocês, que eu falei para vocês, 17:5, ó. Em sua testa estava escrito um mistério, Babilônia a Grande, que eu havia citado, né? E aí ele diz ainda no verso que ela é a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Então é por isso que ele fala aqui de seus filhos, porque foram outros movimentos, especialmente na descrição de Apocalipse 17, a gente vê isso claro. Se ela é mãe das prostitutas, das meretrizes, é porque são igrejas que saíram de dentro dela, que também promovem o vinho, a confusão religiosa de Babilônia, esse problema doutrinário. Então esses filhos aqui, que aparecem na carta a Tiatira, podem estar em paralelo com a mãe das meretrizes, esse termo que aparece lá em Apocalipse 17. Tudo bem? Vamos avançar aqui. Qual foi o conselho que Jesus deu à igreja de Tiatira, para o povo que viveu esse período? Conservai o que tendes até que eu venha. E aí Jesus confirma para eles, né? Vocês não sofrerão uma nova perseguição como essa. Então, mantenham firme a fé. Isso aqui faz parte do processo da salvação. A fé de vocês está sendo purificada e eu estou deixando patente qual é o caráter de Satanás e dos poderes que ele usa para servi-lo, como eles fazem mal. Então, mantenham firme a fé nesse período de provação. E aí Jesus faz uma promessa ao seu povo, né? Aquele que vencer, como ele sempre fala, verso 26, ao vencedor, ele receberá autoridade sobre as nações e ele ganhará a estrela da manhã. Olha só que legal, né? O que é autoridade sobre as nações? Bom, é aquele que vencer, então ele recebe o galardão quando Jesus volta, não é? E Apocalipse 24, Apocalipse capítulo 20, verso 4, que fala desse período, fala que os salvos, eles sentarão em tronos e eles receberão autoridade para julgar, eles reinarão junto com Cristo. Então lá se cumpre essa promessa feita por Cristo aqui ao seu povo, receber autoridade sobre as nações. E a estrela da manhã? Apocalipse 22, verso 16, é bem claro em relação a isso, né? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, vai ganhar de presente o próprio Cristo, vai estar com Cristo para sempre. Essa é a grande promessa que Jesus faz aqui, ok? Muito bem, amigos. Esse, então, é o período da igreja de Tiatira, compreende o período do estabelecimento do papado, como nós falamos, 538, e nós pontuamos ali que ele vai até por volta de 1517, porque em 1517 há um marco na mudança da história do povo cristão. E é esse conteúdo que nós vamos acompanhar no nosso próximo vídeo, na carta enviada à igreja de Sardes. Não perca esse conteúdo, tá bom? Se você gostou desse
desse material que nós preparamos aqui, dessa explicação, que tentamos fazer de uma forma simples para você compreender, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, tá bom? Ativa o sininho que tem aí embaixo para você receber a notificação quando o próximo vídeo for postado. E compartilhe esse material com outras pessoas também, para que elas também possam aprender a Bíblia junto conosco. Tudo bem? Eu espero você no nosso próximo encontro. Até lá!